Olá, povo! Hoje vamos falar sobre agências reguladoras. Agências reguladoras. Como nós já sabemos, as agências reguladoras, elas são autarquias sob regime especial. Se há alguma dúvida sobre o que é uma autarquia sob regime especial, procure o vídeo concernente que já gravamos acerca das autarquias. Lá a gente fala sobre autarquia sob regime especial. Ok? Como que surgiram as agências reguladoras? Essas agências reguladoras, elas foram fruto de uma reforma gerencial, onde saiu o modelo intervencionista do Estado, ou seja, aquele modelo que o Estado participava ativamente dos préstimos à população, préstimos públicos à população, e entrou o modelo regulador, ou seja, a administração pública, ela transfere os seus serviços para particulares e ela deixa de intervir nesses serviços e passa somente a regular esses serviços que são prestados por particulares, né? E essa regulação é feita então pelas agências reguladoras. Perfeito? Nós temos dois tipos de agência reguladora. Agência reguladora. Nós temos o sentido amplo, que é qual? É tanto a administração direta ou a administração indireta que regula a matéria específica que lhe afeta. E no sentido estrito, nós temos a administração pública indireta na forma de autarquia sob regime especial, cujo nome é agência reguladora, regulando efetivamente os serviços prestados por particulares. Perfeito? O que cai em concurso público? Cai o sentido estrito, ou seja, a agência reguladora é uma autarquia sob regime especial, portanto, uma entidade pertencente à administração pública indireta que vai regular os préstimos de serviços públicos por particulares. Com a privatização das grandes estatais, que começou a ocorrer fortemente, maciçamente a partir dos anos 90, surgiu a necessidade de se regular esses serviços. Então foram criadas essas tais agências reguladoras. Quais são as funções das agências reguladoras? Vamos lá. Ela tem encargos do poder concedente e ela tem encargos regulatórios. O que seria isso? Encargos do poder concedente é quando ela celebra contratos, quando ela realiza licitações, quando ela altera ou rescinde esses contratos que ela realiza e também quando ela encampa determinada atividade pública, certo? Esses são encargos do poder concedente. E também tem os encargos regulatórios, que é quando ela fiscaliza, reprime, pune, resolve conflitos, etc. Então nós temos aqui, para ficar bem mais fácil, os encargos regulatórios, eles equivalem ao quê? Ao poder de polícia. Falou de poder de polícia das agências reguladoras, nós estamos falando da função de encargos regulatórios. Agora, todos os outros encargos, né, realização de licitação, celebração de contrato, encampação, nós estamos falando de encargos do poder concedente, que são afetos também à agência reguladora. Perfeito? Quais são as características das agências reguladoras? Características. Bom, ela tem autonomia. Qual tipo de autonomia? Ela é uma entidade da administração pública indireta. Então, como um ente da administração pública indireta, ela tem autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia orçamentária, autonomia AFO.
ok? Vamos escrever aqui para vocês: administrativa, financeira e orçamentária. Ela tem também, além dessas três autonomias, a autonomia patrimonial, ou seja, ela tem seu próprio patrimônio. Além dessas autonomias, ela também tem uma autonomia técnica. O que é essa autonomia técnica? Isso é muito importante e é o que vai diferenciar as agências reguladoras, que são autarquias sob regime especial, das autarquias comuns. É um dos grandes diferenciais. Autonomia técnica significa que elas decidem com o mínimo de interferência política. As agências reguladoras, ao contrário das autarquias comuns, elas decidem com o mínimo de interferência política. Além disso, como nós já sabemos, existe entre a agência reguladora e o Estado um vínculo, né, uma vinculação e não subordinação. Isso se aplica, na verdade, a todas as entidades da administração pública indireta, né? As agências reguladoras, como autarquias sob regime especial, não seriam a exceção. Então, existe uma vinculação e não uma subordinação. Outra diferença que é fundamental está na escolha técnica e mandato fixo dos diretores e conselheiros. Vamos tentar relembrar como que era lá nas autarquias comuns. A lei que criava a autarquia, essa própria lei definia se o Senado Federal aprovaria ou não. Para exonerar, não precisaria, daí, na verdade, é uma vedação, é ad nutum, né? É uma vedação de uma escolha legislativa para exoneração ad nutum desse indivíduo. E como que funciona aqui nas agências reguladoras? Aqui é diferente. As autarquias sob regime especial, os diretores e conselheiros, guarde bem esses conselheiros, ok? Depois a gente fala sobre eles. Eles são escolhidos pelo presidente da República e obrigatoriamente há uma sabatina, olha só, uma sabatina feita pelo Senado Federal. Traçando um paralelo, enquanto nas autarquias comuns, a lei que institui, que cria a autarquia, pode trazer uma necessidade de o Senado Federal aprovar o diretor, aqui não é mera aprovação. Essa aprovação se dá após uma sabatina pelo Senado Federal. Então, o presidente da República vai escolher os diretores e os conselheiros. Esses candidatos serão sabatinados pelo Senado Federal e, se aprovados, então eles são nomeados. Nomeados por quem? Pelo próprio presidente da República. Então, pessoal, por conta da necessidade dessa sabatina, desse processo mais burocrático que o das autarquias comuns, ao contrário do que acontece nas autarquias comuns, onde a exoneração se dá ad nutum, ou seja, é vedado que dependa de decisão legislativa, aqui não. Eles só vão poder perder o mandato em algumas situações. Então vamos lá. Vamos até para o Word. Perda de mandato. Perda de mandato de diretores e conselheiros. Acontecem quando? Quando eles renunciam, ou mediante processo administrativo disciplinar, ou por sentença judicial transitada em julgado, ou então por outras condições que a lei que cria a agência reguladora trouxer.
Se não tiver nenhum desses quatro itens aqui, não pode existir a perda de mandato de diretores e conselheiros. Por isso que este mandato é chamado de mandato fixo. Ok? Por isso que é um mandato fixo. Última característica aqui é que elas são dirigidas por colegiado. Lógico, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção e se lembrarem que eu já apaguei. E se lembrarem sobre a escolha técnica de diretores e conselheiros, veja bem, se há conselheiros, obviamente ela é dirigida por um colegiado de pessoas pelos conselheiros. E vamos tratar muito breve, rapidamente, acerca das agências executivas. Ok? O que seriam, deixa eu ir lá para outra aqui, agências executivas. Né? As agências executivas elas são tratadas pela Lei Federal número 9649 de 98. E o que elas são? Na verdade, a agência executiva é uma qualificação que é dada para quem? Para uma autarquia ou para uma fundação pública de direito público, ou seja, para os entes da administração pública indireta, que são pessoa jurídica de direito público. Feito? Então, quem pode ser uma agência executiva? Só quem é pessoa jurídica de direito público, ou seja, autarquia ou fundação pública de direito público. Só isso já é suficiente? Não. Além disso, é necessário que elas tenham um plano estratégico definido e, além disso, que elas, então, celebrem um contrato de gestão com quem? Com o Ministério Supervisor. Essa concessão, ela se dá por meio de decreto. E esse decreto é um ato discricionário do poder público. Ou seja, mediante conveniência e oportunidade, o poder público decide se concederá ou não essa qualificação de agência executiva para autarquia ou para fundação pública de direito público. Não é uma obrigação, não é um poder vinculado do poder público, não é uma obrigação. É um poder qualificar, é um poder discricionário. Outro dado importante é acerca da periodicidade do contrato de gestão. Este contrato de gestão tem que ter um mínimo de 1 ano. Benefícios. São vários. O que mais é cobrado em prova é que há um limite duplicado para dispensa de licitação. Ok? Era o que tínhamos para falar. Vamos tentar achar agora umas questõezinhas sobre autarquias e sobre agências reguladoras. Aqui, vamos a essa questão aqui de 2017, Banca FCC, órgão Artesp, e a prova foi para especialista em regulação de transporte 1, modalidade direito. Aqui a questão começa falando de uma conceituação de agência reguladora de Pietro. Né? Isso aqui a gente, na verdade, tem que ficar macaco velho nos concursos e dar uma pulada, não perder muito tempo e ver o que a questão quer, efetivamente. Ela vai falar de agência reguladora e daí vai falar nesse sentido de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Você que sabe a matéria não precisa da conceituação de agência reguladora. Talvez quem não saiba da matéria se prenda aqui para tentar achar alguma luz no fim do túnel para tentar resolver aqui. Você não precisa, você já sabe. Então, nesse sentido, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, alternativa A. Apenas as agências reguladoras que exercem poder de polícia possuem poder normativo, sempre limitado a aspectos técnicos de sua área de atuação. Gente, a agência reguladora, eu falei em algum momento que ela exerce, que ela tem poder normativo? Não, não é? Quais são os encargos do poder concedente dela? Celebrar contratos, realizar licitações, alterar e rescindir esses contratos e encampar. A gente não está falando de capacidade normativa, certo? E também nos seus encargos regulatórios, muito menos. Seus encargos regulatórios, que são o poder de polícia da agência reguladora, nele ela fiscaliza, reprime, pune, resolve conflitos, etc. Ela não tem esse poder normativo. Então a alternativa A está errada.
Vamos passar para B. As agências reguladoras que controlam as atividades objeto de concessão de serviço público, ok, as agências reguladoras desempenham, nos termos da lei que as instituiu, atribuições de poder concedente. Gente, vocês lembram lá atrás, pena que eu já apaguei, mas estava mais ou menos assim aqui, ó. Funções, encargos do poder concedente e encargos regulatórios, que é o poder de polícia. Ok? Então, olha aqui, ó, ela desempenha encargos do poder concedente. Nós vimos isso, certo? Uma das funções dela são os encargos do poder concedente. Então, ó, as agências reguladoras desempenham, nos termos da lei que as instituiu, ok, atribuições do poder concedente. Então, essa aqui está certinha. Vamos às outras só para desencargo de consciência. Alternativa C. As agências reguladoras constituídas sob a forma de autarquias de regime especial gozam de autonomia e suas decisões não são passíveis de controle pelo Poder Judiciário. Gente, não existe nenhuma entidade, nem ninguém que não seja passível de controle pelo Poder Judiciário. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D. Apenas as agências reguladoras previstas na Constituição Federal gozam de autonomia administrativa e orçamentária financeira, que inclui mandato para seus dirigentes. Veja bem, aqui dá a entender, a assertiva dá a entender que, por gozarem de autonomia administrativa e financeira orçamentária, AFO, então eles podem controlar, essas agências reguladoras poderiam controlar o mandato de seus dirigentes. Não, gente. Não. Nós já vimos que a escolha técnica para os cargos de diretores e conselheiros, que são os dirigentes dessas agências, se dá pelo presidente e esses indivíduos são sabatinados pelo Senado Federal. Então, em que pese as agências reguladoras gozarem de uma grande autonomia administrativa, financeira e orçamentária, elas não têm autonomia para a escolha de seus diretores e conselheiros, ou seja, para a escolha de seus dirigentes. Então, a alternativa D também está errada. Alternativa E. As agências reguladoras não integram o Poder Executivo, tá certo, né? Elas, na qualidade de autarquia sob regime especial, como são autarquias, são entes da administração pública indireta, ou seja, não integram o Poder Executivo. Possuindo natureza de entes autônomos, ok? E soberanos. Ah, aqui dói, né? Aqui dói no meio das pernas. A única soberania que existe é do Brasil. Só o Brasil é soberano. Nenhum outro ente público, ente político, ninguém mais é soberano a não ser o Brasil. Então só daqui a gente já mata. E ainda continua aqui fazendo caca, né, escrevendo caca. Sujeitos apenas ao controle de poder legislativo e Tribunal de Contas. Ah, não existe controle judicial? Lógico que existe. Então essa alternativa aqui a alternativa E está totalmente errada. A alternativa B, portanto, é correta. Vamos conferir. Perfeito, você acertou. Vamos agora para uma questão de autarquia comum. Então, achei aqui uma questão deste ano de 2017, Banca FCC, órgão TRE do Paraná, aprova para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Banca FCC mudou completamente, quebrou o paradigma dela de ser letra de lei. Ela começou a ter uma pegada mais CESP de interpretação. Eu estava extremamente preparado, tinha decorado letra de lei para essa prova, porque era até então, né, uma das características da Banca FCC. Então fiquem ligados para vocês que estudam para essa banca. Ela está mudando drasticamente o seu modo de cobrar as matérias. Perfeito? Então vamos à questão. Uma autarquia pode, alternativa A, contratar empregados seletistas sem concurso público. Pode parar. Não pode. A gente viu que as autarquias necessitam respeitar o mesmo regime jurídico único da administração pública direta. E esse regime jurídico único é o regime estatutário. Então elas não podem contratar empregados seletistas sem concurso público. Alternativa A, errada de plano.
Alternativa B. Alienar bens de sua propriedade, desde que de natureza comum, por meio de pregão, vedada a modalidade eletrônica quando for necessária a prestação de garantia. Olha que interessante, a gente não estudou isso aqui ainda, tá? Porque vai tratar da especificidade de você alienar bens e patrimônios, né? Das autarquias. Isso aqui não nos foi estudado, então a gente deixa aqui no backup. A gente não sabe, é uma incógnita, então marca aqui. C. Contratar bens e serviços por meio de regime jurídico de direito privado quando se tratar de sua atividade fim e estiver sujeita a mercado concorrencial. Não, gente. Para contratar bens e serviços quando se tratar de sua atividade fim, na verdade é necessário que ela licite. Então não é regime jurídico de direito privado, e sim de direito público, porque é necessária a licitação. E quando ela fala que estiver sujeita a mercado concorrencial, gente, uma autarquia nunca estará sujeita a mercado concorrencial. Ok? Na verdade, as empresas públicas, sociedades de economia mista, que estão sujeitas ao mercado concorrencial. As autarquias e as fundações públicas não. Então a C já está errada. Continuamos aqui com a B incógnita, né? Alternativa D. Ser titular e executar serviços públicos essenciais, quando assim lhe for atribuído pela lei que a criou, ok? E que disciplina sua atuação, ok? Inclusive para fins de disciplinar o exercício dos poderes típicos da administração pública. Opa! Essa aqui está perfeitinha. A autarquia, quando é criada pela administração pública direta, né, ela é um ente da administração pública indireta, tem personalidade jurídica própria e serve para quê a autarquia? Para executar os serviços públicos essenciais. Ela é como se fosse uma longa-manos da administração pública direta. Só que ela é a administração pública indireta, houve uma descentralização. Inclusive para fins de disciplinar o exercício dos poderes típicos da administração. Tá perfeita essa aqui. Vamos ver aí. Então a B a gente já corta, que a gente estava na dúvida, né? Vamos ver aí só para desencargo de consciência. Participar do capital social ou ser acionista de empresas estatais? Não. Não. Qual que é o mistério dela? Não é ser titular, executar serviços públicos essenciais? Basicamente é isso. É fazer as vezes do Estado. Então não tem nada que ver com participar do capital social ou ser acionista. Isso aqui cabe para as outras entidades da administração pública indireta que são afetas ao mercado. Não é o caso da autarquia. Então a alternativa D, a priori, é a correta. Vamos verificar. Exatamente, é essa aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que este vídeo seja útil para o estudo de vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Tchau.